Hello, boys and girls. This is Teacher Leo, galerinha do quinto ano. Como vocês estão, galerinha? Tudo bem com vocês? I hope so, boys and girls. Bom, boys and girls. O Teacher Natalie está fazendo uma revisão com vocês, não é isso? Nessa semana, por conta da liberação lá, que foi feita, né? Semana passada, tá? No sábado das provas, e aí essa aula seria mais ou menos uma aula de revisão. Então, o que foi que eu resolvi fazer? Como o nosso conteúdo não é muita cobrança, é uma aula em que é uma aula mais para a gente conversar mesmo, para a gente aprender novas coisas, para a gente ver uma nova perspectiva, para a gente aprender alguns conceitos em inglês. Eu acho que vocês não vão ter problema nenhum, tá certo? Fazendo minhas questões. E se tiverem, sempre podem voltar lá e assistir, porque a aula está gravada, a aula está disponível para vocês. Então, a gente resolveu tratar de outro assunto, tá certo, boys and girls? A gente vai tratar de um assunto que é mais voltado para a área de ciências, mas tudo se conecta. A gente chama isso de interdisciplinaridade, em que a gente tem a conexão. Geografia está conectada à história, que está conectado a ciências, né? Porque um precisa do outro para estar provando um ao outro, que está conectado a linguagens, a língua, ao português ou ao inglês, porque a gente só transfere conhecimento através da comunicação, e a comunicação através da língua, que também tem que se provar através da matemática, que gera outras ciências, como física, como química, e por aí vai. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de assuntos mais relacionados às ciências, mas para vocês irem aí ganhando conhecimento, aprendendo sobre coisas novas, tá? Porque escola, a gente às vezes esquece que a prova, ela não é o fim, ela é o meio, tá? Como assim? Deixa eu explicar. A gente não estuda para fazer a prova. A prova nada mais, nada menos é do que um processo, só para indicar se você está aprendendo ou não, mas você vai para a escola para aprender, né? Então, independente da sua nota ou não, se você aprendeu, é o que realmente importa, né? E às vezes, e acontece muito, né? O aluno tirar nota boa e não aprender, e realmente isso é muito prejudicial. Então, vamos conversar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho, né, boys and girls, sobre coisas realmente interessantes. A gente vai falar aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso planeta Terra, a gente vai falar sobre o universo de uma maneira geral, e a gente também vai falar sobre os planetas, tá certo? Planetas de uma maneira geral. Então, vamos começar falando do mais importante de tudo, né, que é o nosso planeta Terra, até porque a gente precisa cuidar dele demais, né? A gente mora nele, a gente vive nele, a gente está destruindo não o planeta, que o planeta vai sobreviver independente de qualquer coisa, e só vai ser destruído, né? Existe uma previsão de que daqui a 1 bilhão de anos o Sol perderia a sua força, então ele perderia o seu calor e então entraria num processo, meio que num processo de autodestruição. E aí estaria destruindo o que tivesse ao redor dele, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho do planeta Terra, né? Então, o planeta Terra é o terceiro planeta em proximidade do Sol, tá certo? E até então, dentro do nosso sistema solar, um único que tem vida, pelo menos é o que se sabe até agora. Os cientistas não têm nenhuma expectativa de encontrar vida dentro do nosso sistema solar, ou seja, dentro desses planetas que arrodeiam o Sol, o nosso Sol, tá? Que é um grãozinho de areia comparado com o que existe no universo, e a gente vai ver isso daqui a pouco, tá certo? Então, em torno de 29,2%, ou seja, quase 30%, quase um terço da Terra consiste de terra, é feito de terra, tá certo? Que são os continentes e as ilhas, tá certo? Os outros 70,8%, né, quase 71%, 2 terços, vamos arredondar assim, desculpa, gente, mas pelo menos apaga isso aí, é coberto de água, it's covered with water, tá? Então,
na grande maior parte, é disparada, é a maior parte, 93%, se eu não me engano, é por oceanos e mares, golfos, né, e outros corpos, né, de água, mas de água salgada. E, se eu não me engano, apenas 3%, né, da água que tem no planeta Terra, apenas 3% é de água que a gente chama de água doce, água que a gente pode consumir. E desses 3%, né, 2,5% estão debaixo do solo. Então, só sobra 0,5% de água. Então, a gente diz assim, poxa, 70% da terra é de água, a gente tem água para dar e vender. Não. Dessa quantidade toda de água, apenas 0,5% é água que está ao nosso alcance. Obviamente, hoje em dia já tem tecnologia para ir buscar água no subsolo, né? Tem os aquíferos, né? Chama de aquífero, né? A gente também tem, dentro, até aqui mesmo, a gente tem poço artesiano, coisa desse tipo, que a gente vai buscar a água, mesmo sendo uma área rasinha, mas é água de subsolo, né? Que a maior parte da água está no subsolo, não está na parte de cima, mas é onde a gente consome a maior parte de água, tá certo? Além disso, né? A gente tem as áreas polares, né? Que também é uma área densa de muita água, porque ela se transforma em gelo. Então, a água que ela fica parada, ela fica paralisada lá. Ela não se movimenta, então ela fica ali, coberta de gelo, coberta, tá? Essa região. A gente tem tanto no Polo Ártico quanto no Polo Antártico. O Polo Antártico é maior, o Polo Ártico é menor, e cada vez mais ele tem diminuído por conta do aquecimento global, que a maioria dos cientistas deixam bem claro, não existe a menor dúvida de que a aceleração desse aquecimento global acontece por conta da ação do ser humano. Ok? Então, a planeta Terra tem várias camadas, né? E tem também o que chama de placas tectônicas, que são como se fossem rachaduras, né? Rachaduras ao redor do planeta, tá certo? Então, não é aquela coisa perfeita que a gente imagina que é, tá certo? Então, o planeta também ele tem uma coisa que é bem interessante, ele tem um campo magnético, tá certo? Um campo magnético. Que aí eu não vou entrar nessa área, que aí é muito complexo para mim. A gente vai estar entrando aqui em física avançada, então, no dia que vocês quiserem ser cientistas, quiserem ser engenheiros, né, quiserem ser algo muito avançado, aí vocês estudam na faculdade, vocês vêm me ensinar. Eu só vou ficar por aqui e dizer que existe um campo magnético no planeta Terra, né? Não sei se vocês já brincaram de ímã, né? Mas o ímã, né, não tem um lado atrai o outro, o lado oposto ao outro se atrai, né? Se botar perto, ele chama, pronto, aquilo ali é um campo magnético. Ou o inverso também acontece, né? Se botar o mesmo lado, eles se rejeitam, né? Eles se afastam um dos outros. Então, o planeta Terra, ele tem também esse campo magnético, tá certo? Funcionando aí de uma maneira espetacular, tá certo? A atmosfera, o planeta Terra, ele não é só sólido, que é a Terra, né, que são as rochas da Terra, e ele não é só líquido, que é a água. Ele também tem uma parte gasosa, tá certo? Uma parte que a gente chama de atmosfera, a gente chama isso de atmosfera, que é exatamente esse ar que fica ao redor da Terra e que ele não vai para o universo. Alguém pode perguntar por que esse ar ele não vai para o universo? Por conta exatamente por conta exatamente da gravidade. A gravidade, o gasoso, ele, como é muito leve, ele ainda consegue flutuar, né, fugir, mas até um certo ponto. Tem uma hora que ele fica muito enfraquecido, ele não passa daquele ponto ali. Então, a nossa atmosfera consiste basicamente, a maior parte de nitrogênio, tá certo? E também vocês vão estudar isso em química, não vou entrar nessa parte aí, vocês são muito pequeninos para isso, tá certo? E oxigênio.
que oxigênio, obviamente, vocês conhecem muito bem, porque a gente precisa do oxigênio para sobreviver, e é o grande debate, é isso daí, exatamente a destruição do planeta Terra pode causar também a destruição do oxigênio, e a essa altura do campeonato, vocês já sabem que sem oxigênio não dá para sobreviver, né? Então, vamos lá. Ok? Então, a gente já falou sobre isso em outras aulas, sobre greenhouse gases, né? Que são esses gases que a gente solta, e que esses gases eles estão destruindo a camada atmosférica, né? E aí outros problemas vão surgindo por conta disso, porque esses gases que ficam ao redor, a atmosfera, também ajuda a refletir os raios solares. Nós somos o terceiro planeta mais próximo do Sol, então a gente recebe raios solares bem pesados. Mas essa camada de ar ajuda também a rebater. Então, o raio solar, quando vem para cá, ele não penetra 100%. Cada vez mais e mais está diminuindo, cada vez mais o Sol está mais forte, né? Vocês são muito pequenininhos, não sabem disso, mas se vocês perguntarem a papai e mamãe, provavelmente papai e mamãe vai dizer a vocês, né, que quando ia para a praia, tem a idade de vocês, ia para a praia, brincava o dia todinho na praia. E naquela época, pouquíssimas pessoas até botavam protetor solar. Eu mesmo não sei a idade dos pais de vocês, talvez sejam até mais novos do que eu, né? Mas na época que eu era criança, na idade de vocês, meu pai e minha mãe botava um hipoglós, não existia nem protetor solar só veio alguns anos depois. Era um hipoglós, passavam um hipoglós aqui no nariz e aqui nessa região. Aí ficava parecendo um palhacinho, dizia, né? Que tem até uma propaganda depois que veio o protetor solar, esqueci o nome, Sandal, acho que era Sandal. É cara de palhaço, pinta de palhaço. Oi, esse o meu amado fim. Quem aí na fase do quarentão aí, quem tem papai e mamãe na fase do quarentão aí, vai lembrar da propaganda que a mãe botava aqui, porque o nariz da gente ficava mais exposto, aí se queimava, e essa região aqui, porque realmente as bochechas aqui batia mais o sol, né? Pelo ângulo batia e queimava, mas era isso, não tinha nas costas, não tinha lugar nenhum, a gente brincava o dia todo na praia, pegava uma queimadurazinha de sol, ficava um pouquinho queimado, mas nada do outro mundo. Hoje em dia, uma criança ficar 30 minutos sem protetor, passar protetor todinho no menino, 30 minutos é suficiente para o menino já não dormir à noite, nem dormir à noite, de tão queimado que ele vai ficar, tá certo? Então, é mais ou menos por aí. Como eu disse, né, já o planeta ele tem uma gravidade própria, né, porque ele é uma massa, ele tem uma camada, uma massa gigantesca dentro do centro dele, e essa massa, eu já falei isso, talvez eu já tenha falado isso para vocês, toda massa maior, ela puxa a massa menor, ela exerce uma gravidade sobre a massa menor. Então é isso que acontece com a gente, por isso que a gente fica grudado no chão, porque a gente tem a força da gravidade do planeta Terra, tá certo? Então, a gravidade da Terra é tão forte que ela, inclusive, ela exerce influência sobre a Lua. A Lua, ela circula ao redor da Terra exatamente por conta dessa razão, por conta da gravidade da Terra em relação à Lua. Por outro lado, a Lua, ela exerce gravidade sobre a água. A água, como é líquida, ela é mais fácil de ser movimentada. A Lua, quando ela passa, ela exatamente causa as marés. Por isso que existem as marés. Quando ela passa, ela puxa, ela sai puxando a água com ela, por conta do tamanho dela. Tá certo? Ok? Boys and girls. Então, vamos aprender um pouquinho agora sobre o nosso sistema solar, tá certo? Não vou entrar muito aqui na parte histórica, não, porque, né, não tem muita graça, tá certo? Mas só da história aqui, né, a Terra surgiu aproximadamente 4,5 bilhões de anos, tá certo? E a vida só vem surgir de verdade mesmo aqui com em torno de 1 bilhão de anos, né? Within the first billion years, appeared the oceans, began proliferation of later aerobic organisms. Então, na verdade, 1 bilhão de anos depois é que começa a surgir a vida, né?
E aí, alguns acham que pode ter sido até antes. No entanto, houve vários momentos de extinção, né? De extinção em massa, vários acontecimentos de extinção em massa, tá certo? E a gente sabe, por exemplo, que houve aí um processo de extinção em massa que a gente tomou conhecimento que exatamente causou a destruição dos dinossauros, né? Que foi um meteoro que caiu aqui e realmente arrasou com a vida aqui na Terra. Então, sobraram vidas, mas foram poucas, muito pequenas. Na verdade, com a extinção, né, dos dinossauros, a vida no mar é que sobrevive, que sobressai, porque aí os animais marinhos são muito menos afetados, porque eles não precisam respirar o ar, né? O que causou essa destruição em massa foi exatamente por conta do oxigênio, que praticamente desapareceu por um bom período de tempo, e aí muitos morreram asfixiados, também sem o acesso ao sol, a gente precisa do sol para sobreviver, mas aí afetou bem menos animais marinhos, e esses daí sobressaíram e só depois de muito tempo começaram a sair do mar e explorar a terra, né? Ok? Então, ó, mais de 97% de todas as espécies que já viveram na Terra já foram extintas. Ok? Então, bem interessante isso daí. Tá certo? Vamos aprender um pouquinho sobre o sistema solar da gente, boys and girls, que eu preciso falar um pouquinho sobre o sistema solar e eu queria mostrar uma coisa a vocês que vocês vão ficar estarrecidos. Olha só, gente, aqui já é uma ideia, né? Vocês já devem ter visto imagens aí do nosso sistema solar. E vocês estão acostumados a ver um sol grande e os planetas, né, ao redor do sistema solar. Mas, na verdade, a maioria dessas imagens do sistema solar, elas não mostram o verdadeiro tamanho do Sol. O Sol ele é muito, mas muito, mas muito maior do que o planeta Terra. E ele é bem maior do que todos os outros planetas. E por aqui, por essa imagem, você já tem uma ideia. Olha, esse daqui é Mercúrio, o menor de todos os planetas. Aqui é Vênus, mais ou menos o tamanho da Terra. Vênus, Terra e Marte têm mais ou menos o mesmo tamanho. E a Terra está aqui. Olha o tamanho do Sol e olha o tamanho do planeta Terra. Olha o tamanho dos outros planetas, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Veja como são bem maiores que o planeta Terra. Então, na verdade, o planeta Terra ó, é isso daqui, ó, um cotoquinho, um grãozinho do grãozinho de areia. Tá certo? Então, aqui você já tem uma ideia, mas a gente vai ver outras imagens. Aqui é uma imagem, mas também essa imagem não representa o tamanho verdadeiro do Sol. A gente vai ver. Aqui é mais para vocês terem uma ideia da rotação, né? Do processo de translação aí, movimento de translação a gente chama, né? Aqui, ó, que imagem legal aqui da Terra, né? Passando aí ao redor, né? A Terra e Marte e eu acho que Urano e Mercúrio e Vênus, né? Aqui é bem mais rápido, ó, em relação, ó, como eles giram bem mais rápido do que Júpiter, por exemplo. E olha aqui, era isso que eu queria mostrar. Olha só, boys and girls. Deixa eu tentar mostrar aqui. Vocês com certeza não conseguem nem ver direito aí o planeta Terra, essa altura do campeonato. Então, isso daqui seria o tamanho do Sol, e esse seria o tamanho dos planetas. Olha o planeta Terra aqui, olha. O planeta Terra deve ser esse daqui, ó, pequenininho. Olha o tamanho do Sol em relação ao planeta Terra. Tá certo? Então, eu não sei ao certo a diferença, mas são milhares, o Sol é milhares e milhares de vezes maior do que o planeta Terra, boys and girls. Tá? Então, imagina essa massa toda de calor, de força, né? Coisa enorme. Então, por essa razão também, os cientistas acreditam que quando acabar daqui a 1 bilhão de anos, imagina-se que o Sol ele vai se apagar, tá? E quando ele se apagar, como ele é uma massa muito gigantesca,
existe uma tendência aí, eu também não sei por que explicar do ponto de vista científico, mas existe uma tendência dele implodir, tá certo? Ele implodir, ele diminuindo de tamanho, e é exatamente dessa forma que surgem os buracos negros. Não sei se vocês já ouviram falar em buraco negro, que é essa coisa gigantesca que puxa tudo que está. Diz que nem a luz, nem luz escapa de um buraco negro. Quando passa, ela puxa tudo, porque é exatamente isso. É uma implosão. É uma estrela muito maior que o Sol. O Sol é grande, mas o Sol é pequenininho comparado com outras estrelas aí. E ela se apaga e aí ela implode. E aí, quando você tem uma massa desse tamanho, implodindo, se transformando num quase nada, é como se fosse uma força gigantesca. Essa força gigantesca dentro de um negocinho bem pequenininho. Então, ela se transforma numa coisa avassaladora. Então, exatamente esse poder de atração, né? Como é que se diz? Como é que chama, meu Deus do céu? A força gravitacional. Essa força gravitacional se transforma numa coisa multiplicada em várias vezes e aí começa a puxar tudo para ela. Ok, boys and girls? Então, só para vocês terem uma noção que eu acho que é super interessante isso daí, não é verdade? Então, vamos ver outras imagens aqui, tá certo? Aqui, a imagem, eu acho que é o distanciamento, né, de um para o outro, dos planetas. Aqui é uma imagem bem legal, ó, do nosso sistema solar, tá certo? Sempre lembrando o seguinte, que existe o nosso sistema solar, tá certo? Que são esses 9 planetas que giram ao redor do Sol, que está dentro da Via Láctea, tá? Que existem vários sistemas solares, que está dentro de uma galáxia, né? E os cientistas imaginam que existam 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Pessoal, nós somos um planeta dentro do sistema solar, dentro de uma Via Láctea, dentro de uma galáxia, e existem em torno de 200 bilhões de galáxias. Então, só para vocês terem uma ideia de como o universo é grande. Então, a gente tem a imagem aqui, ó, planeta Terra, Marte, eu acho que esse daqui é Marte, é Vênus e Mercúrio, não sei qual é qual aqui, tá certo? Então, Marte é bem menorzinho, né? Se for parar para pensar, Marte deve ser do tamanho, é maior, vamos dizer, o continente asiático, tá certo? Outro movimento aqui, ó, desses 4 planetas, tá certo? Vamos lá. Vamos ver outra imagem aqui dos planetas. Tá? Vamos ver se tem alguma coisa interessante para a gente ver aqui. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Bubble like. Ok. Ok. Aqui, ó. O diagrama aqui é a imagem da nossa Via Láctea. Olha, aqui, tá certo, é a órbita do Sol. Então, veja só. Enquanto o planeta Terra, a Lua gira ao redor do planeta Terra, o planeta Terra gira ao redor do Sol e o Sol gira ao redor desse centro aqui da Via Láctea. E dentro da Via Láctea existem vários sistemas aqui, ó. Então, a gente tem aqui esse primeiro New Order, tem Perseu, tem Scutus Centaurus. Então, a gente tem vários sistemas solares dentro da Via Láctea, que fica dentro da galáxia, de uma galáxia. Então, aqui, ó, Solar Local Antellas Cloud. Então, isso aqui deve ser, talvez, a nossa galáxia aqui, tá? Então, coisa incrível, inimaginável, boys and girls, tá? Tudo imagens aqui tiradas dos satélites, né, que a NASA manda, imagens reais aqui o do planeta Terra. Essa foi a imagem que foi tirada em 1972 pela NASA, né? Essa foi uma das primeiras imagens. Não, acho que não foi a primeira, mas foi uma das primeiras e ficou uma imagem muito relembrada por conta disso, né?
ok? Então, a gente tem várias imagens aqui. Acho que não é relevante para a gente. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do universo. Olha, o universo. O universo, o que é o universo, boys and girls? O universo é todo o espaço e o tempo. Na verdade, eu nunca nem parei para pensar sobre isso. Mas a gente, quando pensa em universo, a gente pensa em todo o espaço que existe, né? Todo o espaço que existe. Qualquer espaço que existe é o universo. Mas não é só o espaço. É o espaço e o tempo. Que antes do universo não existia nada. Todo o nosso tempo vem com o surgimento do universo. Veja que coisa interessante. Então, todo o tempo e todo o espaço. Certo? Todos os planetas, todas as estrelas, todas as galáxias, todas as formas de matéria e energia. Tudo está dentro do universo. E tudo surge com o que a gente chama de Big Bang. Tá certo? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a imagem do Big Bang, que é a grande explosão. Tá, boys and girls? Então, ó, imagina-se que o Big Bang, né, a grande explosão, ela aconteceu em torno de 13,77 bilhões de anos atrás. O planeta Terra, como eu disse agora há pouco, tem em torno de 4,5 bi. Tá? Então, do surgimento do universo até o nosso planeta Terra se passaram quase 10 bilhões de anos até que chegasse no patamar do nosso planeta. Então, a gente tem o início de tudo, né? Tem o início essa luz aqui, depois tem esse período aqui, a gente tem um período aqui que é chamado de Dark Ages, a era da escuridão, aqui que nada acontecia, como se fosse um grande vácuo, um grande nada. E aqui, ó, first stars about 400 million ago. Então, aqui entre o surgimento aqui disso e as primeiras estrelas levou-se 400 milhões de anos. E aqui, ó, você vê que é como se fosse realmente um cilindro, né? Mas um cilindro que vai se expandindo, né? Acontece uma grande explosão e é como se o universo ele continuasse se expandindo, ele continua em movimento se expandindo, tá certo? Então tá tudo aqui, ó, tudo tá aqui, ó. Desenvolvimento de galáxias, planetas, etc. Tudo a partir desses 400 milhões de anos depois da explosão. Incrível, né, boys and girls? Incrível, 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 tá? Near infrared galaxies beyond the Milky Way. Então, as galáxias, olha a quantidade de galáxias aqui, tá certo? Mas eu queria voltar para cá, para mostrar a vocês que essa imagem aqui, tá certo? Que do telescópio, um telescópio chamado Hubble, tirou aqui, ó. E aqui são tudo galáxias. Cada pontinho desse daqui é uma galáxia, boys and girls. Tá certo? Aqui outras imagens. Ok. E aí, ok. A nossa Milky Way, né? Que é a Via Láctea. Aqui, ó, the three possible positions of the shape of the universe. Então, os cientistas também não sabem ao certo o posicionamento, né? A forma que o universo tem. Se ele é uma forma cilíndrica de expansão para todos os lados, se ele se expande nesse formato, se ele expande numa reta, é algo que é muito complexo ainda para os cientistas entenderem, né? Ok? Então, supercluster, chamam, não consigo nem entender o que é isso, mas aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então, a formatação, ó, a boa parte do universo é feito do nada, né? Dark matter, então matéria escura, ou dark energy, energia escura, a maior parte, né? A menor parte é feita por matéria, planetas, coisas desse tipo, ok? Então, é uma coisa de outro planeta, né? Ao pé da letra, né, boys and girls? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante.
Bom, é mais ou menos isso daí que a gente tem para falar, boys and girls, sobre o universo e sobre o nosso querido planeta Terra, tá bom? Então, vamos lá, como homework, eu gostaria que vocês fizessem aí uma pesquisa de aproximadamente um parágrafo, tá certo? Do nosso universo, que vocês pesquisassem, tentassem achar alguma coisa interessante que vocês descobriram assim, sobre o universo, uma informação que vocês não sabiam, vocês colocam mais ou menos em um parágrafo, tá certo? Traduzem para o inglês, colocam no Google Tradutor, lá em inglês, e postam lá no Class App e mandam para a Teacher Leo para a gente dar aquela velha checada, aquele velho visto, tá bom? Ok? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui. Desejo a todos um excelente fim de semana e não esqueçam de fazer as atividades avaliativas, tá bom, boys and girls? See you later, alligators.